a essência de uma educação mão na massa? Não necessariamente é um trabalho por projetos, mas uma metodologia e uma abordagem muito utilizada é você desenvolver propostas que os desafiem a trabalhar de modo cooperativo, conjunto, unindo habilidades e potenciais em nome da resolução de um problema, seja um problema da comunidade, seja um problema da escola, um problema da sala de aula ou da própria vida deles. É importante desmistificar a questão da educação mão na massa como uma educação meramente voltada para as áreas de exatas ou ciências da natureza, porque é um trabalho interdisciplinar. Então a ideia é que a gente tenha dentro do espaço escolar a oportunidade de um espaço para os alunos poderem se expressar e poder criar projetos fora do ambiente tradicional de aula. Então, eu tenho como exemplo uma plataforma que é gratuita do MIT, que se chama Scratch, que é para trazer a programação, os conceitos de programação e linguagem de programação de um modo super simples, como se fosse uma brincadeira com Legos para os alunos. E o que é importante? Por meio dessa plataforma, os alunos conseguem criar animações, conseguem criar um jogo, conseguem colocar uma letra com uma legenda com música, utilizando habilidades e conhecimentos das várias disciplinas, seja as coordenadas geográficas que eles estão aprendendo em geografia, por exemplo, identificar a posição que o personagem dele vai ocupar na tela, ou também a velocidade que esse personagem vai atingir. São conceitos que naturalmente os alunos vão explorar. E o mais divertido de tudo isso é que o professor não precisa ser o mestre de programação para poder dar essas aulas. Caracteriza uma parte essencial do mão na massa, que é o professor também enquanto aprendiz, fazendo junto com os alunos. O que é mais bacana é que os alunos vão poder aprender com vocês. Certamente vocês serão surpreendidos com eles ensinando algumas estratégias e recursos que eles descobriram ali na hora e que você vai poder aprender junto. Então, essa mudança do papel do professor para uma pessoa que está ali para mediar, para provocar, para criar, para fazer as coisas terem mais sentido, mas ao mesmo tempo para aprender com os alunos, é essencial nos dias de hoje. Qual a importância de fazer juntos na educação mão na massa? Vocês vão começar a perceber que o trabalho mão na massa vai muito além de algo técnico ou algo prescrito, mas ele envolve o fazer conjunto dentro da sua comunidade escolar e dentro das competências de toda a sua equipe. Então, o seu trabalho, ele vai com certeza chamar a atenção dos alunos e chamar a atenção de outros membros da equipe e favorecer um trabalho ainda mais interdisciplinar, não só pelas conexões que você vai estabelecer. Então, o aluno vai ter que se comunicar bem, ele vai ter que usar algumas estratégias pessoais para comunicar a ideia dele ou convencer os amigos a aderir ao projeto, ao tema que ele escolheu, explorando as linguagens, mas também conceitos de matemática ou física dentro da exploração de medidas ou de velocidade. Então, todas as questões estarão sempre ligadas a um contexto sócio-histórico, a um momento da história, a um porquê e a um local no qual tudo isso acontece. Todo o trabalho mão na massa é, por natureza, interdisciplinar e chega, na verdade, a ser transdisciplinar, porque chega um momento que a gente já não percebe mais quais são as disciplinas que estão ali percorrendo e perpassando todo o projeto, e sim um novo saber, novas construções e novas conclusões que vão sendo construídas pelos alunos e pelos professores. Vale lembrar que o que é essencial a desenvolver numa atividade mão na massa é sempre o foco do educador e uma intenção muito clara em quais as competências ele pretende desenvolver com essa atividade. Por exemplo, a competência da comunicação é essencial para um trabalho mão na massa, pois o tempo todo o aluno vai ser desafiado a comunicar quais são as suas ideias para o projeto, a socializar com o grupo essas ideias e, ao mesmo tempo, a pensar em como ele vai compartilhar
esse projeto ao final do trabalho com a comunidade. Ao mesmo tempo, a comunicação e a cooperação são essenciais, ou seja, ele sair da zona de conforto, às vezes de trabalhar muito bem sozinho, mas de se propor e ser desafiado a trabalhar conjuntamente com outros colegas, a dividir as tarefas e a dividir as ideias, sempre entrando em consenso, diferente de uma votação, por exemplo. Como valorizar o erro para o desenvolvimento de competências do século XXI? O olhar para o outro, o olhar para si mesmo, para o fazer, são essenciais para compor um bom trabalho mão na massa. Os alunos vão ser desafiados pelo professor a desenvolver um projeto, a resolver um problema, a concretizar suas ideias em algo físico, mas que, na verdade, ele vai proporcionar um processo muito rico. O foco nunca está no produto final, em um produto final perfeito, mas em um processo que envolva o desenvolvimento da competência de tentativa e erro, por exemplo, a persistência. O aluno, quando ele começa um projeto ou quando ele é desafiado a fazer algo que parece difícil ou parece impossível, ele tem uma decisão a tomar. Puxa, eu não consigo, não sou capaz, ou eu posso tentar e posso experimentar. Então, a cultura de um espaço maker envolve exatamente muitas tentativas e erros. Então, o incentivo ao fazer, ao refazer, ao tentar e ao nosso potencial humano como aprendizes. O erro, portanto, ele passa a ser o momento mais valorizado no espaço maker, porque é a partir dele que você consegue fazer com que o seu aluno reflita sobre como ele aprende. Ou se você, um exemplo clássico é, a gente tem um aluno ali frustrado, chorando, quase desistindo de fazer um trabalho, porque ele tentou construir uma torre e essa torre simplesmente não para e cai, né? E às vezes você pega o aluno lá já desistindo e tem algumas perguntas muito poderosas a fazer para incentivar o erro nesse trabalho como algo propulsor da criação e do aprender. Então você perguntar o que você desejava fazer que não deu certo, o que a gente poderia fazer diferente aqui para melhorar esse projeto. Quais foram as tentativas anteriores e o que a gente poderia mudar nisso? Então aí a gente já percebe que o foco passa a ser no fazer e no processo do fazer, quais são as habilidades que o aluno vai mobilizando para chegar aonde ele deseja, e o erro é o maior canal para essa comunicação acontecer. O erro pode promover muitos avanços para o processo de aprendizagem e depende de você, professor, fazer as perguntas e as provocações certas ao seu aluno no momento que o erro acontece para tornar esse um momento de ainda mais aprendizado e reflexão. Partindo de um exemplo bem prático de uma atividade mão na massa, quem aí não tem um controle remoto velho ou um mouse de computador, um teclado, uma calculadora velha, enfim, alguns recursos de lixo eletrônico muito comuns em escolas e nas casas ou facilmente arrecadáveis numa campanha na comunidade para promover essa atividade que possibilita o desenvolvimento das competências que nós falamos até agora. Essa atividade, ela se chama engenharia reversa, que é você desconstruir alguns objetos tecnológicos com uma rotina de pensamento bem clara, ou seja, o educador guiando essa desconstrução e ao mesmo tempo permitindo que o grupo dialogue e discuta a partir dessas descobertas. Então, ao desconstruir, por exemplo, um controle remoto ou um celular velho, os alunos são convidados a registrar todas as descobertas de cada peça, todas as percepções, ou seja, quais são as partes desse objeto, para que servem essas partes e como elas se relacionam. E a partir dessa atividade, várias discussões, sejam filosóficas acerca da comunicação humana, de como as pessoas estão se comunicando cada vez menos em interações físicas. Isso numa discussão durante esse fazer, porque ao tentar descobrir como o dispositivo funciona, quais são suas peças,
para que elas servem e colocar isso num painel, registrar o que eles estão descobrindo e vendo, outras novas discussões e relações que têm a ver com o contexto do grupo e com as vivências deles vão sendo estabelecidas. É um processo que leva a uma surpresa. Essa atividade, muitas vezes, no final, ela leva ou ao concerto da peça. O processo de tentativa e erro, ele fica muito claro, porque às vezes eles descobrem que eles são capazes de consertar aquele dispositivo. Então tem toda uma questão aí sobre consumo que passa a fazer parte da discussão e do foco no erro, porque muitas tentativas vão passar a acontecer ali para que eles cheguem no propósito comum que foi estabelecido pelo grupo. A riqueza dessa atividade está em proporcionar um momento de descoberta por meio do fazer, que no caso aqui é o desfazer, e que vai ser mediado pelo diálogo do grupo e que vai levar a uma solução que vai depender da conversa deles, vai depender do que aconteceu naquela interação e quais foram as maiores provocações para cada grupo. Então, professor, aqui fica um convite. Permita-se aprender junto com os seus alunos. Procure descobrir aquilo que mais o instiga. Será desmontar alguma coisa? Será algum trabalho manual que você costumava fazer antigamente que ficou adormecido esse desejo, essa paixão, esse gosto? Traga isso para a sala de aula, traga suas paixões, permita-se fazer junto com os alunos, trazer a diversão, trabalhar por projetos e principalmente escutar os seus alunos, acessar as suas paixões, que certamente todo projeto vai ter muito sucesso se partir da voz e das escolhas deles.